Olá, amiguinhos! Boa tarde! Tudo bem com vocês? A tia sabe que vocês são inteligentes, são espertos e eu vou fazer mais uma vez aquela perguntinha. Vocês estão se cuidando? Hum? Estão ficando em casa direitinho, sem ir para aglomeração? Estão obedecendo a mamãe e ao papai, lavando bem as mãozinhas. Muito bem. Então, hoje nós estamos aqui para mais uma aulinha de evangelização da casa de Doutor Herman. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é ressurreição da carne. As questões 1010 e 1011 do livro dos Espíritos, lá na parte quarta do livro, que fala sobre as esperanças e consolações, no capítulo 2, penas e gozos futuros. Nós já estamos chegando ao fim do nosso livro, já perceberam, meus amiguinhos? Bem, então, para começarmos a nossa aulinha, nós vamos primeiro fazer a leitura do Evangelho. Muito bem, acertaram. Então, nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 4, que fala sobre ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que com a morte tudo se acabava, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que morreu podia reviver, sem compreenderem com precisão a maneira pela qual esse fato podia ocorrer, e designavam pelo nome de ressurreição o que o Espiritismo chama mais acertadamente de reencarnação. Efetivamente, a ressurreição faz supor o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Principalmente quando os elementos desse corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Portanto, se João Batista era Elias, conforme se acreditava, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança, e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Então, meus amiguinhos, vamos entender aqui com a tia, rapidinho, uma explicação sobre essa leitura. Os judeus
eram povos que viviam lá na época de Jesus. Existem até hoje povos que são chamados judeus. Os saduceus era como se fosse uma separação, uma divisão desse grupo de judeus que acreditavam em outra coisa diferente. Eles achavam que quando o corpo morria, tudo acabava. Não existia nada além do corpo material. Já os judeus acreditavam que existia alguma coisa além. E só que eles não entendiam muito bem como isso funcionava. Então, para eles, o que para nós hoje nós chamamos de reencarnação, que é a volta do espírito, né, ao corpo de carne, ao corpo material, mas em um outro corpo diferente, os judeus chamavam de ressurreição, o que para nós hoje nós chamamos de reencarnação. Só que eles não entendiam muito bem como que acontecia esse processo. E aí, quando fala aqui sobre Lázaro, né, a palavra ressurreição podia assim ser aplicada a Lázaro. Por que fala isso aqui? Lázaro era um grande amigo de Jesus. E um dia aconteceu uma coisa com ele. Ele sofreu um fenômeno chamado de letargia. O que acontece nesse fenômeno? A pessoa fica com a aparência de morta. As funções do corpo físico param e a pessoa fica lá imóvel, sem respiração, sem pulso, ou seja, com a aparência de morta. Mas, na verdade, ela não está morta quando acontece esse fenômeno. E aí, como naquela época as pessoas não entendiam muito bem essas coisas, não existiam médicos ali, então as pessoas acreditaram que o Lázaro tinha morrido. E aí o sepultaram lá dentro de uma caverna, porque naquela época não existia enterro, como a gente faz hoje, que coloca o caixão lá debaixo da terra, não tinha isso. As pessoas eram levadas para dentro de cavernas. E aí o Lázaro já estava lá há 4 dias. Quando Jesus, né, chegou lá, Jesus ficou sabendo, quando Jesus chegou lá, Jesus sabia que Lázaro não estava morto. Então, ele pediu que tirasse a pedra que ficava na frente lá da caverna e falou, Lázaro, vem para fora. Por quê? Porque Jesus, ele tinha, né, muitos poderes, porque Jesus é um espírito puro. Então, ele sabia, através do magnetismo que ele tinha, né, de todo o conhecimento que ele possuía, ele sabia que Lázaro não estava morto. Então, para as pessoas daquela época, isso foi o quê? Um milagre, porque Jesus restaurou a vida de Lázaro, devolveu a vida a Lázaro. Por isso que eles falam que é a ressurreição. O que é ressurreição? É ressurgir. Só que nós, hoje que estudamos o Espiritismo, nós sabemos que essa ressurreição de Lázaro aconteceu, só foi possível, por quê? Porque ele não estava morto, o espírito não havia abandonado o corpo físico. Porque se isso tivesse acontecido, não seria possível o retorno dele. E ali no final da leitura, quando fala de Elias e João Batista, que Elias era João Batista, como assim? Elias foi um grande profeta que viveu antes do nascimento de Jesus, muito antes. Ele anunciou, né, que várias profecias, várias coisas. E aí, o Elias morreu, desencarnou. Muito tempo depois, uns 8 séculos depois, reencarnou o João Batista, que era primo de Jesus. João Batista, ele foi chamado de precursor. Por quê? Porque ele veio antes de Jesus para preparar as pessoas para a vinda de Jesus, do Messias. E aí, esse João Batista era o Elias. Como assim ele era o Elias? Ele era a reencarnação do Elias.
O Elis, que havia morrido há muito tempo atrás, voltou à Terra com um novo corpinho material, que foi o corpo de João Batista. Entenderam, meus amiguinhos? Vamos fechar os olhinhos, então, para fazer a prece? Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, espiritualidade amiga que nos ampara, nossa querida irmã Sheila, mentora da evangelização, doutor Herman, nosso querido amigo, e todos os espíritos benfeitores, nós pedimos a permissão para iniciar a nossa aulinha de evangelização com muita gratidão e amor no coração. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, meus amiguinhos, antes de continuarmos a falar sobre esse tema tão interessante que é a ressurreição da carne, nós vamos assistir a um vídeo bem curtinho, só para a gente se lembrar de alguns conceitos que nós aprendemos na doutrina espírita a respeito da reencarnação. Vamos assistir? Natureza espiritual. Num lindo dia de sol, as crianças foram felizes e animadas para o encontro de evangelização. Menos o Maurício, que chegou triste. Mas o que foi que aconteceu, Maurício? Estou muito triste, porque meu avô, que estava doente no hospital, acabou morrendo de coronavírus. Poxa, que triste! Mas isso faz parte da vida. O que morre, na verdade, é o nosso corpo físico. Corpo físico? Sim, é o corpo que conseguimos sentir, enxergar e tocar. O nosso espírito retorna para o plano espiritual. As crianças ficaram pensativas. Nós também somos espíritos? Somos sim. Para estarmos vivos aqui na Terra, o nosso corpo deve estar ligado ao nosso espírito. Pois o que somos mesmo é espíritos, criaturas de Deus, porém ligados a um corpo físico. O que faz essa ligação é o nosso perispírito, que nos mantém ligados por toda a nossa vida. Assim, desde que estamos na barriga da mamãe, já estamos desta forma. Daí, podemos nascer, crescer, aprender um monte de coisas nessa vida e morrer, para voltar ao plano espiritual, pois foi de lá que viemos. O avô de Maurício teve que se despedir, pois já havia completado as suas etapas de aprendizado nesta vida. Chegando lá, ele irá aprender mais coisas e se preparar para voltar novamente aqui para a Terra. Porém nascendo em um novo corpo físico, novinho em folha. Poxa, que legal que vovô irá voltar! Isso mesmo, mas geralmente demora bastante tempo. Tia Mônica, então quer dizer que nós vamos viver muitas vidas nesse planeta? Vamos sim, Laurinha. Vamos viver e já vivemos muitas outras. Cada vida aqui na Terra chamamos de encarnação. Mas por que precisamos de tantas encarnações assim? Porque temos muito que aprender e a Terra é como uma escola para nós. Deus nos criou simples e ignorantes e conforme vamos vivendo, vamos aprendendo. Nós aprendemos o tempo todo, em casa, na escola, brincando, convivendo com outras pessoas e principalmente nos momentos difíceis da vida. E as pessoas nem sempre estão no mesmo nível de aprendizado. Há aqueles que conseguiram aprender bem pouco e geralmente escolhem fazer o mal. E há outras que já aprenderam tanto e evoluíram bastante. Estas sempre querem fazer o bem e gostam de ajudar os outros a escolherem o bem. Interessante, o vovô era uma pessoa do bem, ajudou tanta gente. Que bom, Maurício, ele será recebido com alegria no plano espiritual. Adorei saber que vovô está bem. Enquanto eu estiver aqui, quero ser igual a ele. Bela escolha, Maurício. Até mais, pessoal! Viram que legal, meus amiguinhos? Quanta coisa nós aprendemos nesse vídeo, né? Então, o vídeo se chama Natureza Espiritual. Por quê? Porque ele explica para a gente, através da tia lá com os seus aluninhos, o Maurício e os amiguinhos, explica que nós possuímos uma natureza espiritual. Por quê? Porque nós somos espíritos que estamos encarnados em um corpo físico. E para
que isso aconteça, é preciso de um elemento que faz essa ligação entre o corpo e o espírito. Esse elemento que fica ali no meio, ligando o corpo ao espírito, é o perispírito, que é um outro corpinho semimaterial, ou seja, ele não é igual ao nosso corpo de carne, né, denso, de matéria bem concreta. Ele é matéria também, mas é uma matéria mais sutil, mais suave. Então, por que será que nós precisamos encarnar várias vezes? Para aprender. Em cada encarnação, nós aprendemos muita coisa. Então, cada vez que o espírito retorna ao corpo material em uma nova encarnação, cada encarnação com um corpinho diferente, não é? Lembrando isso. Cada vez que o espírito retorna para uma nova encarnação, é mais uma oportunidade que ele tem para aprender muitas coisas, desenvolver a sua inteligência, desenvolver o seu sentimento de amor ao próximo. Então, o Maurício, ele ficou contente porque ele aprendeu que o avôzinho dele, que desencarnou por causa lá da Covid, ele foi para onde? Ele acabou? Morreu, acabou? Não, morreu o corpo, o espírito continua vivo. Então, ele entendeu o quê? Que o espírito do avô foi lá para o plano espiritual, passar um tempo lá, aprendendo também muitas coisas, porque lá no plano espiritual nós também aprendemos muitas coisas, e depois ele vai ter uma nova oportunidade de reencarnar. Mas ele vai voltar a viver no mesmo corpo que ele tinha antes? Não, claro que não. Ele vai reencarnar em um outro corpinho, formado especialmente para aquela nova vida, aquela nova etapa de aprendizado que ele vai ter. Como Deus é bom para nós, não é, meus amiguinhos? Que coisa maravilhosa. Então, nós já relembramos um pouquinho o que é reencarnação. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a questão da ressurreição. Nós já vimos na leitura do Evangelho que quando os judeus, naquela época de Jesus, se referiam a esse termo ressurreição, eles estavam pensando na reencarnação, mas essa palavra reencarnação naquela época não existia, porque essa palavra passou a existir depois que Kardec codificou o Espiritismo, depois que surgiu o Espiritismo. Então, naquela época, quando os judeus falavam de ressurreição, eles estavam pensando, na verdade, em reencarnação, só que eles não entendiam muito bem como isso acontecia e também a palavra reencarnação não existia. Por isso, eles usavam o termo ressurreição. Mas tem uma outra história que a tia vai contar para vocês, que é parecida com a história do Lázaro, que a tia contou para vocês lá na leitura do Evangelho. É a história da filha de Jairo. Jairo era um judeu, chefe da sinagoga. Sinagoga era o lugar onde eles se reuniam para orar. E aí, a filha dele ficou muito doente e ele foi procurar Jesus. Vamos ver como é que é essa história? Vamos lá? Todos estavam esperando por Jesus. E quando ele voltou, uma multidão estava lá para recebê-lo. Só então, o homem encarregado do lugar dos judeus veio e se ajoelhou na frente de Jesus. Seu nome era Jairo. Ele implorou a Jesus para ir à sua casa porque sua filha, de 12 anos de idade,
estava morrendo. Ela era sua única filha. Enquanto Jesus estava falando, alguém veio da casa de Jairo e disse: Sua filha morreu. Por que incomodar mais o mestre? Quando Jesus ouviu isso, disse a Jairo: Não se preocupe, tenha fé e sua filha vai ficar bem. Jesus entrou na casa, mas ele não deixou ninguém entrar com ele, senão Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. Todos estavam chorando e pranteando pela menina. Mas Jesus disse: A criança não está morta, ela está apenas dormindo. As pessoas riram dele, porque sabiam que ela estava morta. Jesus pegou a mão da menina e disse: Menina, levanta-te. Ela voltou à vida e logo se levantou. Jesus disse-lhes para dar-lhe algo de comer. Seus pais ficaram surpresos, mas Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Gostaram da história? Bem, agora a gente precisa entender umas coisas. Vocês acham que a filha de Jairo estava realmente morta e Jesus devolveu a vida para ela? Não. É claro que não. Jesus mesmo falou, ela está adormecida, ela não está morta. Então, o que aconteceu com ela? Provavelmente, ela passou por aquele fenômeno que a tia já falou lá atrás, da letargia, que o corpo fica com a aparência de morte. Hoje, a medicina consegue identificar esse fenômeno. Naquela época de Jesus, não era possível, porque as pessoas não entendiam, não conseguiam identificar, não tinha médicos. Então, a pessoa ficava com a aparência de morta e todo mundo achava que a pessoa estava morta realmente. Mas Jesus sabia que não estava. Então, se ele conseguiu fazer com que a menina acordasse, né, e retornasse, não foi um milagre, foi porque, se ela realmente não estava morta, é porque o espírito dela não havia abandonado o corpo físico, ainda estava ligado ao corpo físico. E quando Jesus pediu que ela acordasse, o que aconteceu? Com o seu magnetismo, com todo aquele poder que ele tinha, o espírito que estava afastado retornou ao corpo. Por isso, a gente diz que ela retornou à vida. Então, mas, na verdade, o que Jesus fez ali foi uma cura. Ele tirou a menina daquele processo, lá daquele estado de letargia e não devolveu a vida para ela. Porque nós sabemos que quando o nosso corpinho morre, o corpinho físico, né, ele apodrece, ele entra em estado de decomposição. Então, se o espírito retorna, é porque ele não se afastou completamente. Então, o corpo não havia morrido. Lembram lá do caso de Lázaro? Ele já estava há 4 dias sendo considerado morto, mas o corpo dele não entrou em decomposição. Por quê? O corpo dele não começou a apodrecer, porque ele não estava morto. No caso da filha de Jairo, foi mais rápido, porque logo que ela entrou naquele estado de letargia, Jesus chegou e percebeu o que estava acontecendo e curou a menina. Entenderam, meus amiguinhos? Quando o espírito realmente se separa do corpo físico, aí sim acontece a morte do corpo, não do espírito. Então, para esse espírito retornar à vida, é preciso o quê? Que ele tenha um novo corpo físico, que é o que a gente chama de reencarnação. E para que serve mesmo a reencarnação? É para que o espírito tenha novas oportunidades para aprender muitas coisas, para crescer e para
progredir em inteligência e em sentimento. Então, vamos lembrar sempre disso. Nós não podemos entender a ressurreição da carne como a volta do espírito para um corpo que morreu, porque isso não é possível. Porque quando o corpo morre realmente, quando o espírito que está ali naquele corpo se desliga completamente e o corpo morre, não há como o espírito retornar, porque o corpo vai se desfazer, vai se decompor, vai apodrecer, e não é possível reunir todos os elementos que formam aquele corpo novamente para que o espírito retorne para o mesmo corpo. Mas como Deus é bom e justo, e Ele nos dá essa oportunidade de aprendizado, né? Essa oportunidade de o nosso espírito retornar várias vezes ao corpo de carne para aprender, o que acontece? Nós ganhamos, a cada encarnação, nós ganhamos um corpinho novo, olha que beleza, não é? Então, nós um dia vamos desencarnar, o nosso corpinho vai se acabar, mas o nosso espírito vai continuar vivo. E aí, quando nós tivermos que voltar, que reencarnar, reencarnar é voltar à carne. Será que nós vamos voltar no mesmo corpo que a gente tinha antes, que já ficou lá embaixo da terra, que já apodreceu? Lógico que não, né? Nós vamos ganhar um corpo novinho em folha. Vai nascer aquele bebezinho bem bonitinho, com um corpinho novinho, 0 quilômetro. E aí, aquele espírito que está ali naquele corpinho, reencarnando, olha quanta coisa que ele vai ter pela frente, quantas oportunidades de aprender, de desenvolver a sua inteligência, o sentimento de amor, fazer o bem, para que assim o espírito possa progredir cada vez mais, aprender. Aí vocês podem pensar assim, tia, mas quantas vezes que a gente tem que reencarnar? Não sei, depende de cada pessoa. Tem gente, viram lá no vídeo da tia explicando para o Maurício, tem gente que passa uma encarnação inteira aqui, no caso, no nosso planeta, na Terra, e não aprende nada. E tem gente que aproveita a encarnação, estuda, faz o bem, aprende uma porção de coisa, ajuda as pessoas. Então, o espírito que faz isso está aproveitando bem a encarnação e aprendendo uma porção de coisas. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente aproveita a encarnação, menos vezes vamos precisar reencarnar. Por isso que depende de cada um. Então, vamos fazer o possível para aproveitar bastante essa oportunidade que Deus nos dá da reencarnação e fazermos o quê? Tudo de bom que nós pudermos. Estudando direitinho, na escola e nas aulinhas de evangelização, obedecendo a mamãe, ao papai, sendo amigo de todo mundo, sendo gentil e educado com as pessoas, procurando sempre ajudar o próximo, com muito amor no coração. É assim que nós aproveitamos bem uma encarnação. Está bem, meus amiguinhos? Vamos fechar os olhinhos agora para fazer a nossa prece final. Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre e amigo, espiritualidade amiga que nos ampara. É com o coração agradecido que nós pedimos a permissão para encerrar a nossa aulinha de hoje. Pedimos também que o Senhor abençoe todos os lares aqui representados,
Abençoe cada um que estiver assistindo essa aulinha. Abençoe também, Senhor, toda a humanidade. Que o Senhor possa amparar todas as pessoas que neste momento estiverem passando por alguma dor ou sofrimento. Enfim, Senhor, fique conosco, nos amparando, nos envolvendo com o seu amor e nos guiando sempre para o caminho do bem. Assim seja, graças a Deus. E assim, meus amiguinhos, nós vamos nos despedindo de mais uma aulinha de evangelização da casa de Dr. Herman. Como sempre, com o nosso coraçãozinho verde. Um beijo, meus amores, no coração de todos vocês. Até a próxima!